Olá, meus nobres amigos inscritos e... Olha o braço do T-Spook. Caraca, ele está maior. Eu tenho que parar de treinar, isso está me fazendo mal. Olha isso. Musculação está me fazendo mal. Todo dia eu vou pra academia. Aquilo lá não é uma academia, aquilo lá é uma masmorra. Eu toda hora tenho que ficar levantando peso. Porra, é aquela coisa do porta dos fundos do CrossFit, né? Pô, pelo menos me manda fazer uma casa. Pelo menos, assim, eu aprendo alguma coisa, né? Telecurso 2º grau do Sebrae, eu aprendo a fazer uma casa, pelo menos. Tanto que eu levantei peso. A gente fica levantando peso nas academias, parece que, pô, me bota pra fazer uma casa que eu ajudo uma pessoa e ganho uma forma física, igualzinho. Não faz diferença nenhuma, tá? A única coisa é a maneira de carregar o peso. Assim eu posso levantar com bíceps e colocar com tríceps. Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Mano Monarchius. Mano Monarchius, para quem não conhece, é uma figura bem carimbada da internet. É uma figuraça, eu não tenho nada contra o Mano Monark, ao contrário, eu acho ele uma figura hilária, tá? É uma figura muito interessante de ser estudada. Ele tem impressões sobre a sociedade como todo mundo tem, tá? Veja, eu sou contra cercear pessoas que não façam discurso ad hominem. Ad hominem eu acho covarde. Pessoas que fazem discurso ad hominem têm que se fuder mesmo. Pessoas que vão dentro de um aspecto da sociedade, de uma democracia, ou obviamente de uma linha política, eu acho que todo discurso é aberto. Porém, temos que entender princípios da Constituição e do Código Civil e Criminal. Todos os advogados que hoje fazem parte do canal Spook Houses e que estão assistindo esse vídeo sabem muito bem do que eu estou falando. Quando o Mano Monarchius aqui, ele exerceu o seu direito da democracia, falando o que ele pensa dentro de um dos maiores podcasts criado pelo mesmo aqui no Brasil, ele teve pontos de vista, ponto de vista dele, ele tem o direito de ter o pensamento alto, ele falou o que ele queria, porém a sociedade se voltou contra ele. Falar isso, certas opiniões, em um grupo de 5, 6 pessoas, é diferente do que você pegar o microfone e falar para 1 milhão, 2 milhões de pessoas. É muito diferente. Falar que de repente, eu queria uma sociedade assim, eu queria uma democracia assim, eu queria que não existisse isso, que não existisse aquilo. Ok, você está num grupo de amigos que vão rir, vão brincar, vão tirar barato com a sua cara. Mas quando você fala certas opiniões suas para 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, 100 milhões de pessoas, cara, você está fadado a todo tipo de represálias. Quando então ele passa a atacar os ministros, atacar a democracia, atacar as urnas, atacar o Lula, o Bolsonaro, e começa a ir no ad hominem, principalmente contra o senhor Flávio Dino, ele começa a agir contra um princípio constitucional. A Constituição lhe garante o direito à liberdade de expressão, beleza? Mas o limite da liberdade de expressão da Constituição é o Código Civil e o Penal. Quando você começa a entrar em difamação, injúria, calúnia. Quando você começa a ir no ad hominem, você começa a atacar, caluniar, difamar, imputar crimes contra um indivíduo, você sai da sua esfera do direito constitucional para entrar numa esfera penal ou, obviamente, civil. Isso foi o limite. E aí fez com que Alexandre de Moraes penalizasse pedindo 300 mil conto, tirando da conta bancária dele direto, e fazendo com que ele então saísse do país. E claramente os ataques ad hominem que ele fez ao Flávio Dino, considerando ali o sobrepeso do mesmo. Veja, eu estava sobrepeso, estava com 125 quilos. Hoje eu reverti a massa gorda para massa magra, devo estar com 100 e pouquinho, cheguei a 92 quilos, dei uma aumentada porque eu ninguém é de ferro, quero comer uma pizza e não vou ficar me matando por idiotices na academia, né? Não vou ser uma Barbie Sport aos 50 anos de idade, mas, novamente, ele fez um ad hominem e isso é um ato covarde. Trocar ideias, discutir ideias, ótimo, mas ir em ad hominem, afetar a integridade pessoal de um indivíduo, não é legal, tá? Acho que a sociedade hoje está mudando suas opiniões com relação ao bullying, aos 30, 40, 50 anos atrás, onde você estava na escola, você podia chamar, ei gordinho, beleza. Mas hoje na rua, existem pessoas que passam por problemas sérios, hormonais, que afetam seu peso, problemas
emocionais que fazem com que ele entre numa compulsão alimentar. Isso a gente tem que entender e tem que aprender a respeitar. Os indivíduos têm nome. Vamos chamar as pessoas pelo nome, não pelas características físicas, tá? Somente pessoas realmente pobres de espírito é que se referem às pessoas pelas suas características físicas. Ou quatro olho, ou gordo, ou careca, ou pançudo. Eu acho isso tem que mudar. Eu realmente acho que as pessoas têm nome. Vamos aprender a usar o nome das pessoas quando tratamos dos mesmos, tá? Flávio Dino não gostou, enfiou um processo, infelizmente, no Butico do Monark. Infelizmente, por quê? Porque é ruim receber um processo por causa de uma situação dessa, tá? Mas se o Flávio Dino considerou certo, não sou eu que vou falar o contrário, tá? Mas a gente vai analisar a casa do Mano Monark, que foi para os Estados Unidos, e vamos ver o que ele tem. Mano Monark foi um rapaz que exportou, então, obsessores para os Estados Unidos. Será que ele contribuiu para um maior número de obsessores dentro de sua própria casa? Será que o Mano Monark é o próprio obsessor dos seus obsessores? Esta é uma dúvida. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Globo Repórter. Hoje nós vamos analisar o aspecto de uma criatura inóspita chamada Monark. Onde vive? O que come? Como se reproduz? Como consome tantas drogas assim? Da onde ele realmente surgiu? Logo depois dos comerciais. Eu sempre quis imitar esse cara. Vamos lá, vamos analisar o Mano Monark. Ah, Monarquitos, eu tenho saudade de você, Monark. Eu estive com o Monark, sei lá, uma, duas vezes. Eu gosto dele. Eu não tenho nada contra o Mano Monark. Eu acho ele um cara interessante, tá? Ele nunca me fez nada, embora ele também não acredite naquilo que eu faço. Ninguém é obrigado a acreditar. Ele deu uma escarnecida sobre aquilo que eu faço, mas de praxe, todo mundo que é leigo ou todo mundo que é ignorante dentro dos aspectos da religião ou daquilo que eu faço, ou mesmo de qualquer religião já vista na humanidade, iria me criticar. Então o Monark não está longe disso, não é mesmo? Nada contra monarcas. Bora. Mas você vai ficar na musiquinha ou vai mostrar a casa? O Monark está acompanhado lá. O meu primeiro vlog do Exilado, faz muito tempo que eu faço um vlog dessa forma. Eu comprei até uns equipamentos mega legais aqui. Nos Estados Unidos deve ter, o equipamento mega legal lá deve ser, o top de linha no Brasil. Direito a luz e tudo mais. Estou na minha nova casa. Pra quem viu ali no Twitter, eu criei um novo... Ah, nós temos um pequeno probleminha já aqui. Arroba Monark banido, eu coloquei uma foto... Arroba Monark banido. Porra, Monark, você também não contribui, né, velho? Não, eu até entendo que, pô, tá bom, Monark, tá banido, mas bola pra frente, meu, né? Segue a vida, cara, tá? Veja, se eu fosse banido pros Estados Unidos, talvez eu não ia reclamar não, cara. Acho que tem gente falando né, Tio Spook? Pô, se eu fosse banido pros Estados Unidos, eu acho que eu não ia reclamar muito não, velho. Ia ter uma casinha legal no interior dos Estados Unidos, ia comprar um boné do Redneck, eu ia entrar na minha grande loja maravilhosa, comprar os produtos do Cabela's, né? Poucas pessoas conhecem Cabela's. Provavelmente eu ia entrar em várias lojas ali de caça, porque eu adoro aquela roupa camuflada dos caras. Ia me divertir jogando Airsoft com os americanos. Porra, ia ficar longe de churrasco, porque eu não posso comer. Mas eu seria um redneck, com certeza, americano. Com certeza eu seria um redneck. Mas vamos lá. Vamos entender. Caso do seu Mano Monark, já temos energias aqui, tá? Algumas energias já são batidas, outras não. Veja. Todas as casas possuem energia? Sim. Mas, tio, eu acabei de construir uma casa. Ela tem energia? Tem. Como assim, tio Spook? Se a casa tem energia, acabei de construir, tem energia como tem? Como assim, tio Spook? É simples. Toda casa tem energias, seja energias daqueles que construíram a casa, seja energias do bairro, seja energia daqueles que moram ou moravam na casa. Todos os ambientes possuem energias, não necessariamente espíritos, tá? Energias são formas de pensamento, são impressões psíquicas, são registros psíquicos das pessoas. Vamos lá. Todo mundo já passou por certas situações aqui, mas nunca se atentaram sobre. E aí vai os desafios. Sabe quando você entra num ambiente e você fala, cara, tem uma energia estranha aqui, eu não me sinto confortável? Mas como assim? Se o ambiente
O ambiente é isento de qualquer tipo de coisa? Por que quando eu entro numa casa eu me sinto incomodado? Ninguém nunca pensou nisso? Ninguém nunca pensou quando senta do lado de pessoas e fala: nossa, esse cara tem uma energia tão ruim, eu não consigo ficar do lado dele. Mas o que pressupõe que uma pessoa tem uma energia ruim? Aonde está o princípio de que você é capaz de discernir o que é bom, o que é mal, o que realmente não é legal, o que é legal para você? Isso aqui é interessante. Nós temos a nossa energia é o balizador. Muitas vezes não é legal a gente se basear nas nossas próprias impressões. Por quê? Pessoas que fumam, bebem, pessoas que usam drogas, pessoas que têm distúrbios sérios emocionais, pessoas que têm depressão, esquizofrenia, bipolaridade, seres humanos que mantêm altos e baixos de emoções, elas não são parâmetros para identificar o que seria ruim ou não. Pois o nosso frasco, né, como eu diria, já está repleto de coisas que não são boas. É um princípio chinês que diz: nós não podemos tomar um café muito bom numa xícara suja, pois você não vai diferenciar o gosto do café bom, pois a xícara estará suja. Ok? Há necessidade então de mantermos um controle muito grande sobre as nossas emoções, nossos pensamentos, quando entramos em certos ambientes. Por isso que existem as limpezas espirituais, que são feitas principalmente, e unicamente eu posso falar dessa maneira, nas religiões orientais, já que o cristianismo não se baseia nisso, não está na Bíblia, o judaísmo não se baseia nisso, pois não está na Torá, o Islã também não se baseia nisso, pois não está no Alcorão. Então nós temos religiões antigas, como o budismo e o hinduísmo, que estão preocupados com a purificação do seu corpo de energia. O hinduísmo trabalha muito o pranayama, trabalha muito os asanas, as posições, enquanto o budismo não se preocupa tanto quanto o hinduísmo. Ele tem umas práticas que envolvem realmente a purificação kármica com consciências búdicas atreladas a isso. Existem princípios do budismo com técnicas do Mahamudra secreto, por exemplo, que vai trabalhar pontos de energia e os nadis, os fluxos de energia para que a purificação aconteça, a correção dos mesmos, tá? E é literalmente quem conhece o Mahamudra secreto sabe muito bem o que eu estou falando. Então, para você ter uma impressão real de um ambiente, você tem que estar equilibrado. Quando você entra num ambiente estando equilibrado, é como se fosse uma terceira pessoa observando a movimentação de energia, mas não se fazendo presente ali completamente. Então você vê o fluxo de energia, você entende o que está acontecendo, você tem as impressões psíquicas dos lugares, porém não se envolve. É por isso que a gente sai limpo dos lugares quando a gente entra, pois nós não nos envolvemos. Aqui na casa do Mano Monark existe já energias. Claro, cozinha do lado direito. Aqui do lado direito, nesta cozinha, nós já temos uma presença de um obsessor. Esse obsessor é da casa ou é trazido pelo Mano Monark? Será que o Mano Monark, ele viajou e não pagou excesso de bagagem? Sim, ele está conectado ao Monark. Claramente todo mundo já sabe que tipo de obsessor é esse. De drugs. Sim, nós temos um obsessor de drogas, mas a gente também tem uma coisa complicada. Cada obsessor, ele está atrelado a um princípio vibracional. Então, nós temos obsessores de drogas, nós temos obsessores, drogas, leia-se, drogas lícitas e ilícitas. Tipo o quê? Álcool. Álcool é uma droga lícita, as pessoas podem sair e comprar, cachaceiro. Mas nós também temos seres que acompanham, então, os bêbados, que são pessoas que faleceram e que passam, então, a trafegar sobre a egrégora da energia do álcool, pois aquilo fazia um bem para os caras. Não que álcool faça bem, ao contrário, álcool zoa muito as pessoas e deixa vulnerável a todo tipo de coisa, a problemas físicos e problemas espirituais. Não é mesmo? Você embebedou, cu de bêbado não tem dono, aí depois segura a bucha. Mas, vamos lá. Nós também temos o cigarro. O cigarro também abre brechas do nosso corpo de energia e enfraquece nosso pulmão, dando suscetibilidade a energias prejudiciais, podendo ter obsessores que vão usar, então, dos nossos pontos de energia mais enfraquecidos para se conectar. Nós temos, então, as drogas que não são permitidas no Brasil, leia-se a maconha, cocaína, heroína, crack, não é mesmo? Todo esse tipo de coisa. Esse tipo de droga vai agir sobre o indivíduo
de uma maneira muito prejudicial, tirando completamente a percepção de uma realidade. Não que a bebida não faça, mas claramente uma maconha, uma cocaína, uma heroína fazem com que uma pessoa possa ter vício, sim, a maconha vicia, mas também pode tirar qualquer pessoa de sua realidade, fazendo com que ela entre em uma outra esfera de realidades. Isso gera também outros obsessores. Então o que nós temos aqui é um obsessor de drogas. Porém, esses obsessores de drogas, eu já tenho acompanhado já há um tempo a natureza de alguns, eles possuem também não somente ligado a essas substâncias, mas a remédios. Os remédios, eles também atraem certos seres. Não necessariamente você tem que parar de tomar remédio. Lembre-se, siga sempre o que o seu médico fala. Siga sempre o que especialistas lhe dizem, ok? Então vá ao médico, faça seus exames. Se você tem que tomar remédio, você tem que tomar remédio. Você não pode deixar de tomar seus remédios. Uma aspirina pode afetar o corpo de energia de um indivíduo? Pode. Claro que pode. Um paracetamol pode fazer? Pode. Um resfenol pode fazer? Claro que pode. Pois ele vai agir diretamente no seu organismo, em certos órgãos, passar pela sua corrente sanguínea e vai lhe causar então uma pequena alteração, mas há necessidade de passar por isso naquele momento para corrigir uma enfermidade. Este obsessor, ele não age somente com relação à dependência química, mas ele também age sobre medicamentos. Certos medicamentos, por exemplo, calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, infelizmente, também são facilmente atraídos ou são atrativos para certos seres. Por quê? Porque eram seres que consumiam esse tipo de coisa. Eram pessoas que em vida utilizavam-se então dessas substâncias. Este aqui é um obsessor que ele não somente está causando um aumento potencial no consumo de certas substâncias como drogas, mas também age para com picos de irritabilidade, agressividade e impulsividade sobre quem ele está conectado, fazendo com que o monarca, por exemplo, possa estar tomando calmantes, ansiolítico, remédios para que ele possa se acalmar, se tranquilizar, agindo sobre o sistema nervoso e bloqueando as suas emoções, fazendo com que ele tenha certos picos de impulsividade, porque é da natureza dele, mas mais controlados. Tudo bem? Ele está aqui. Ele é do monarca. Lá da minha casa e ela está aqui, então agradeço todo mundo que está vendo esse vídeo, porque se você está vendo esse vídeo, significa que você assinou a minha plataforma, que não está pronta ainda, mas no futuro estará, ou você assinou o monark.locals.com, que está me ajudando a me manter aqui nos Estados Unidos, porque como vocês devem saber, o Supremo Tribunal Federal proibiu todas e qualquer empresas ou plataformas de me monetizarem ou de me darem dinheiro. Então, a única forma de eu continuar enchendo o bucho é se vocês contribuírem aí com a minha plataforma própria, né? Tá. Com o Locals e tudo mais. Então, agradeço todo mundo que está assistindo. Vocês estão me mantendo aqui na ativa para produzir podcast para vocês. Cara, a casa está uma bagunça, assim, vergonhosa, porque eu sou um cara desorganizado, para ser bem sincero. Mas eu vou mostrar para vocês aqui porque é o vlog deles lado. Vocês que estão aqui são as pessoas que estão comigo, assim, o máximo que dá para ter. Então, eu não tenho vergonha de vocês. Pode ver a bagunça aí, tanto de... Caracoles, velho. Pelo menos você tem bom gosto, tá comprando as coisas da Amazon. Vamos lá. É que a Amazon tem muita coisa legal. Cara, assim... O monarca é muito self-destruction. Ele é muito autodestrutivo. O monarca é uma pessoa que... Se der na telha dele cometer retirar sua própria vida, ele faz, entendeu? Não que ele vá pensar nisso hoje, mas, tipo, não tá uma bosta, eu acho que eu vou sair daqui. E é capaz que ele faça. Ele é self-destruction. Eu vou dar uma explicação pra vocês. Beleza, aqui tá a puta bagunça dele, é normal. Ele tá arrumando a casa, depois que arruma a casa é só faxinar e tá limpo. Aqui não. Esse canto não. Esse é um canto complicado, tá? O Mano Monarca, ele tem 2 pontos de energia que são os piores dentro do que pode ser self-destruction, autodestrutivo a um ser humano.
conflitos seríssimos dentro do todo o sistema nervoso dele, bem como o ponto das emoções. Veja, o sistema nervoso de uma pessoa ele é muito interessante porque ele vai agir sobre as impressões que nós temos, os nossos pontos de vista, as nossas opiniões, vai buscar elucidar, racionalizar, ou criar um elemento racional e equânime para que a gente possa, então, entender a nossa existência, coexistir dentro dos nossos aspectos e impressões sobre a vida. O sistema nervoso sobre as emoções, tá? Então esse sistema nervoso, ele vai agir diretamente sobre as impressões com relação à moral, à ética, aos bons costumes que o monarca possui dentro de princípios de uma sociedade. Ele vai agir sobre todos os sistemas que envolvem os princípios sociais que ele então acredita. Esse ponto, ele está completamente agindo de uma maneira a cegar o monarca. Então ele está completamente cego. É um impulso racional. Olha que loucura. É algo completamente diferente, porque nós geramos um impulso dentro de uma racionalidade. Não pode. A racionalidade ela é livre de impulsos. Ela é racional, ela vai agir sobre pensamentos de pé no chão. A emoção, ela torna-se então um fator mais impulsivo. Ela torna-se irracional, pois é o único laço que nós temos com animais. A nossa emoção irracional é aquela que faz com que nós agimos como animais, defendendo princípios como a procriação, a nossa existência, a nossa matéria, a nossa família, princípios mais básicos ligados à própria natureza humana. Quando você fala então sobre a parte do sistema nervoso ser mais impulso, mais irracional, você está falando que ele não segura os pensamentos, ele tem desequilíbrios com relação às formas dele pensar, desequilíbrios com relação à forma de interpretar as coisas e dar a sua opinião. Quando a gente dá opinião na internet, a gente tem que tomar muito cuidado. Embora a internet cobre posicionamentos, ou seja, cara, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você acredita, ou você não acredita, ou você é, ou você não é. A internet quer posicionamentos. Em certas coisas a gente não pode ter posicionamentos. A internet adora achar criminosos. A internet adora condenar. A internet adora cancelar. Adora, tá? Então ele age pelo impulso da mente dele. Só que as emoções concordam. Então ele é um cavalo louco dentro do princípio da mente e o princípio das emoções. O problema é que essa mente é inquieta. O monarca ele tem uma mente tão inquieta, que ele não só leva formas de pensamento constantes em volta de todo o seu sistema nervoso e dos sistemas das emoções, mas esses sistemas eles passam a se conectar. E aí então é aquilo que eu falo no Spook Murder Houses, dentro do princípio de que não existe uma trava dentro do sistema nervoso, não existe uma trava dentro das emoções, o que segura ele? Simplesmente a vontade. Aí é um problema. Por quê? Porque quando entra no princípio da vontade, do will, de fazer, de criar, o monarca, ele vai expressar a opinião dele de maneira impulsiva e de maneira emocional quando questionado. Pô, monarca, o que você acha do tal cara? Ah, aquele cara lá é um gordo escroto, um mané, um filho da puta. Mas quando você não pergunta, ele não fala. A vontade dele, então, de novo, ela age quando questionado, quando o ponto realmente é tocado. Ele não segura mais. O monarca não segura. Isso torna-se um princípio que nós chamamos de diarreia mental e emocional. Porque você vomita tudo, bota tudo pra fora e foda-se. Essa é a minha opinião. É o cavalo louco. Novamente, o problema de ser o monarca ou ser o Zé da esquina é o microfone que cada um tem em suas mãos. Se o Zé da esquina pega o microfone e fala os negócios desse, ele fica na esquina, ninguém se importa. Quando o monarca pega o microfone e fala alguma coisa, a gente não está falando mais do Zé da esquina, mas a gente está falando de um cara que tem uma penetração muito grande em todas as mídias. Tudo que ele fala é observado. O problema e o que faz com que os agentes ali da polícia, não é mesmo, ou do Supremo, se importem, é a manipulação que ele cria de pensamentos para com os jovens. Isso é um problema, pois a manipulação de massa ele é um fator
mais básico dentro de qualquer criação de culto, organização, partidos políticos, qualquer tipo de ato que você queira criar, você tendo massa, você tem poder. Igrejas têm isso. Igrejas têm manipulação de massa. Quanto mais fiéis tem, mais aquela igreja é reconhecida como filial pela sua origem, a sua matriz. Ela passa a ter mais recursos financeiros. Ela passa a ter mais voz. Ela passa a ser reconhecida. E aqueles padres, papas, cardeais ou mesmo pastores passam a ter poder. O poder faz com que eles gerem fatores políticos, como a gente tem a bancada evangélica. Então o monarca, ele é um manipulador de massa. E como ele gera manipulação de massa tão agressiva dentro de suas opiniões, e a qual os jovens passam então a concordar dizendo, tá, eu concordo com o monarca, gera uma temerosidade. Veja, eu não concordo com algumas opiniões do monarca, mas para mim não faz diferença nenhuma. Entra por um ouvido e sai pelo outro, porque o monarca não é a minha influência. O monarca nunca será a minha influência. Minha influência, obviamente, são escritores, são religiosos, são pessoas que seguem aquilo que eu olho e falo. Ok, dentro de um princípio racional, dentro de um princípio de pé no chão, porque a espiritualidade tem o pé no chão, eu passo a entender o que esse cara está falando e eu passo, então, a concordar com os pontos de vista. É por isso que eu sou budista. O budismo, ele é extremamente racional. Ele é extremamente psicologia pura. Então eu passo a entender os fenômenos da psicologia do budismo. Então para mim tem mais razão do que emoção. Já que o Brasil ninguém estuda o budismo mesmo, não é mesmo? Então isso é curioso, isso gera temerosidade das pessoas. O monarca é um cara que gera temerosidade. Porém, novamente, esse fator de ser o cavalo louco é algo complicado, porque além das formas de pensamento que ele gira ao seu redor, ele também é um polo atrativo de energias muito fortes e prejudiciais, onde nós já temos um obsessor aqui de pé que acaba influenciando cada vez o monarca. E aquilo que eu estou falando para vocês é o seguinte, prestem atenção. O que difere realmente o monarca de qualquer líder partidário, qualquer pessoa que tenha possibilidades ou teve possibilidades de manipulação de massa, talvez seja simplesmente uma ingenuidade. O monarca, comparado com pessoas que tiveram manipulações de massa, como o próprio Lula teve. O Lula teve uma manipulação de massa há 50 anos atrás, quando ele realmente estava se tornando líder sindical, e esse líder sindical até mais, né? Eu acho que é 60 anos atrás. Ele era um líder sindical da CUT e começava a mobilizar todos os funcionários das fábricas para ir contra os seus patrões, para lutarem por uma estrutura melhor de classe, para poderem ter alimentos, para poder ter benefícios, para reivindicar os seus direitos. Cara, é uma questão de ingenuidade. Simplesmente isso. As mídias mudaram. O Lula pegou o microfone e o megafone para poder falar aquilo que ele queria. O monarca pega o microfone de um podcast e fala o que ele quer. O que eu estou falando para vocês é a energia é semelhante. A energia dele para com esses líderes que fizeram uma manipulação grande, erguendo seguidores e fazendo com que as pessoas tivessem, então, pontos de vista diferentes, sejam eles corretos ou não, é simplesmente a época e o microfone que você está utilizando. Pois energeticamente é a mesma. É a mesma. O que está atrás aqui é o mesmo tipo de energia capaz de movimentar massas que você viu por líderes antigos de partidos anteriormente. E isso é a temerosidade das pessoas que são políticos, que estão na política, agirem dessa maneira. Então essa é a temerosidade em que os ministros e certos políticos, ou mesmo pessoas, teriam medo do Mano Monarchios. Novamente, para mim não afeta em nada. Nada. Mas é o Brasil sendo terra brasilis. Pessoas são influenciadas. Eu até entendo. Hoje eu vejo realmente a grande influência em que a molecadas tem por parte do Monark, por parte do Cariani, por parte
de pessoas de cada nicho da sociedade, inclusive até de pastores, o qual eu sinto muito por isso. Mas eles são influenciados, eles recebem a informação e eles passam a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta, já que eles não têm como questionar, não têm experiência capaz de questionar ou conhecimento sobre aquilo que está sendo tratado. Bom, mas a gente vai fazer uma pausa agora, já deu meia hora de vídeo, mas eu acho que é interessante a gente bater esse papo, tá? E aí a gente vai para os demais cômodos e vamos explorar a casa do monarca e a energia dele, tá bom? A necessidade da gente falar de tudo, abrir o jogo, comentar e eu trazer as opiniões sobre um clarividente, né? A ótica de um clarividente dentro do budismo tibetano, dentro das práticas a quais eu sigo para elucidar certas energias. E novamente, para mim essas energias não são maléficas, não são diabólicas, não tem o porquê, tá? Eu não faço juízo de valores para a minha pessoa. E se eu acho que realmente tem coisas erradas, eu acabo tirando da pessoa ou mesmo encaminhando por meio do testando demo, o qual eu acho legal pra caramba. Mas vamos lá, recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir, complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer linkzinho e vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.